Essa família é muito unida e também muito oriçada. Briga por qualquer razão. E aí eu também sou na família, eu também quero cantar. Vocês são aí na grande família. Eu sou Agostinho Carrara, assim, carinhoso, entendeu? Sou moderna. Já virou, agora você sabe que o Agostinho agora é Uber, né? Então ele já tem uma função na vida dele. Quem eu sou? Sou aquele menino que fica o tuco? O tuco? Não, sou eu. Tucão. Sou bem solo, Muito bom, Beisola. Adoramos Beisola. Mas nessa quarentena eu tô mais pra Dona Nenê, porque fica em casa o dia inteiro. Ô, gente, vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa redação Enem, proposta 1 do seu módulo laranja, Janine, Pedro Mamedes e Laís Veloso. Pedro Mamedes vai estar na área de português, linguagens, Laís Veloso, literatura, todos aplicados à sua lindíssima, queridíssima, maravilhosa redações. Beleza? E aí é o seguinte, gente, a gente conversou em sala de aula. Na verdade, vocês não estavam lá, só eu, sozinha, triste, com saudade. Nós conversamos na nossa aula a respeito dos desafios para o desenvolvimento sustentável. E eu lembro que eu falei com vocês assim, olha, desenvolvimento sustentável não se resume a meio ambiente, preservação ambiental, conservação das oncinhas na floresta. Não é isso, não. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é muito mais do que isso. A gente precisa pensar numa tríplice relação. A relação do meio ambiente, a relação da sociedade com esse meio ambiente e relações econômicas também em relação a isso. Então nós temos 3 pilares: meio ambiente, economia e sociedade. Precisam andar juntinhos, em harmonia. E eu já te adianto, existe um documento que o Brasil assinou. Esse documento, ele nada mais é que uma agenda de compromissos. Agenda 2030 da ONU. Você já deve ter ouvido falar, claro, que eu adoro falar sobre a Agenda 2030 da ONU. Em 2015, os países signatários da ONU, em reunião, assinaram um documento muito especial, chamado Agenda 2030. E aí, pessoal, essa galera decidiu entrar em um compromisso, em um acordo. Essas pessoas afirmaram o compromisso de até 2030 atingir algumas metas, que a gente até chama de metas do milênio, ou metas para o desenvolvimento sustentável. E aí, gente, presta atenção nisso. Olha só, eu tenho 17 objetivos para a transformação mundial. Até 2000, o Brasil assinou em 2015. Ah, professor, então mudou de governo, o Brasil não assina mais? Não, continua valendo, lembra disso. O Brasil assinou em 2015 e falou assim, tá bom, mundo, estamos dentro, vamos entrar nessa. O Brasil vai se empenhar para cumprir a Agenda 2030. Ô, gente, essa Agenda 2030 conta 17 metas. E essas metas, turma, não são fáceis. Pensa comigo na primeira meta. Gente, primeira meta aqui, ó. Erradicação da pobreza. Até 2030, o nosso Brasil precisa acabar com a pobreza. E vai dar certo, turma. Porque a gente tá na meta mesmo. Aí a gente deixa a meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Turma, brincadeiras à parte, é muito doloroso pensar que até 2030 parece que a gente não vai conseguir, não. O Brasil está correndo risco de voltar para o mapa da fome. Gente, 2030,
Brasil precisa atingir o status de ninguém passando fome nesse país. Até 2030, fome zero, nada de fome. E também precisamos promover mais do que nunca, até 2030, agricultura sustentável. Segundo objetivo. Gente, terceiro objetivo, saúde e bem-estar. O que é isso aqui? É só saúde e bem-estar? Não. Pensa comigo, você precisa ter acesso a um sistema de saúde de qualidade. Gente, crise sanitária agora nessa quarentena, pelo amor de Deus. A gente vai conseguir atingir essa meta? Pensa comigo. Educação de qualidade para todos. Até 2030, todo mundo precisa ter acesso à educação. A gente ainda conversa sobre analfabetismo no Brasil, e analfabetismo não funcional, que a gente tem que discutir também. Mas o analfabetismo de saber ler e escrever com a mão, que é uma coisa básica. Gente, até 2030, precisamos alcançar a igualdade de gênero. Ninguém pode ser tratado de forma diferente por ser homem ou por ser mulher, pensando na desigualdade. Nós precisamos atingir a meta de oferecer água potável e saneamento básico para todos. Ô, gente, até 2030 tem que ter água na torneira de todos os brasileiros. Vai dar certo, turma? Porque a gente fez o compromisso e nós estamos caminhando para tal. Estamos fazendo isso com certeza. Assim, com o coração apertado, turma. Não, estamos a passos largos no caminho contrário. Até 2030 precisamos de trabalho decente para todos. Todo mundo tem que estar empregado. Todo mundo que está na população economicamente ativa. E esse trabalho precisa ser digno, decente, promover a qualidade de vida humana. Eu sei que você sabe também que não só o trabalho decente precisa ser garantido, mas o crescimento econômico da nossa nação. Eu tenho certeza que você, nesse momento de crise, está pensando assim, professora do céu, é muita meta, só para... Gente, eu estou na meta 8, são 17. Crescimento econômico, tudo num contexto de crise total, pensando, coronavírus, nossa crise super, não só sanitária, mas também econômica, para o Brasil e para o mundo inteiro. Precisamos até 2030 promover industrialização, inovação, acesso à tecnologia. Até 2030 nós precisamos reduzir ao máximo as desigualdades. Vai dar tudo certo, porque a gente fez a meta, a gente vai cumprir essa meta. E quando a gente atingir essa meta, a gente vai dobrar a meta. Vai dar tudo certo. Olha só, cidades sustentáveis, energia limpa para todo mundo. Gente, tem que ter luz na casa de todo mundo. Até 2030. Nós estamos quando mesmo? 2020, né? Vai dar certo? 10 aninhos, assim. Sabe o que eu acho às vezes? Eu penso assim, o Brasil, na verdade, ele está esperando, porque a gente gosta de surpreender o planeta, e aí a gente está esperando. Quando tiver ali 2029, assim, ó, aí a gente faz tudo. Gente, é claro que não. Para a gente atingir essas metas do milênio, a gente precisa ter muito claro mobilizações na nossa conduta como país e como população para atingir essas metas. E se eu te contar que a gente não pode nunca mais poluir os mares? Até 2030, a gente tem que acabar com todos os sacos plásticos na superfície dos oceanos. Vai dar certo, turma? Vai sim. Gente, já deu. Não pode desmatar também não, tá? Vida terrestre, ecossistemas precisam ser garantidos. Não podemos desmatar. O Brasil está nesse caminho aí. Tenho certeza que o Brasil está se esforçando para não desmatar. Ô turma, mais do que nunca, o nosso último processo aqui de objetivo para o desenvolvimento sustentável. Eu preciso promover parcerias para meios de implementação. O mundo precisa se convergir em união. Todos
países precisam estar entrelaçados em suas relações a ponto de contribuir uns com os outros, pregando uma cultura de paz, uma cultura colaborativa e pregando uma cultura de harmonia social, econômica e ambiental. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar todas as metas do desenvolvimento sustentável. Até 2030, isso vai acontecer, turma, no meu mundo ideal. Porque, turma, vamos falar a verdade, conversa comigo aqui, de verdade. Você acha mesmo que a gente consegue, do jeito que está o mundo agora, que a gente consegue solucionar o problema da pobreza, poluição dos mares, desmatamento, desigualdades socioeconômicas, desigualdade de gênero, trabalho decente para todos, que ainda não existe? A gente consegue fazer isso tudo? Não. Então, qual que é a sua ideia? Você vai problematizar. Problematizar justamente essas circunstâncias desafiadoras. Temos desafios, temos metas a cumprir. E do jeito que o mundo está, turma, essas metas estão cada vez mais distantes. Então você pode problematizar qual que é o nosso desafio ou quais são os desafios para o desenvolvimento sustentável, turma. São as próprias metas. É desafiador demais erradicar a pobreza no Brasil. É desafiador demais garantir educação para todos de maneira democrática. É muito desafiador. Existem vários obstáculos, vários empecilhos para a gente conseguir despoluir os nossos mares, despoluir todos os oceanos. Então, você pega essas metas do milênio e problematiza, porque assim você já encontra os desafios para o desenvolvimento sustentável. Tranquilinho? Agora vamos pensar em um outro aspecto. Às vezes você fica muito preocupado, professor, como é que eu vou imaginar as desigualdades? Eu trago para vocês aqui, gente, esse filme aqui, mas não vem falar que é ruim não, bom demais, é doido. Olha só, O Poço, ou The Platform, ou The Onion. Agora, gente, esse filme O Poço, tá todo mundo comentando nas redes sociais, que a galera gosta de dar um boom aí nessas séries da Netflix e nos filmes da Netflix. Olha só, esse filme aqui tem uma plataforma. Ó, sem spoiler. Estão pedindo pra não dar spoiler. Ah, gente, deixa eu dar spoiler. Ah, dá muito spoiler. Pode dar muito. Gente, eu preciso dizer pra você, então vou tentar resumir. O filme O Poço é o filme mais incrível que você vai ver sobre desigualdade social, desigualdade em relação à segurança alimentar das pessoas e desigualdades em relação às necessidades mais extremas e básicas dos seres humanos. Então, se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, vai assistir esse filme. Em nome de Jedi, vai assistir esse filme. Por quê? Você pode usar esse filme falando assim: olha, o filme O Poço retrata de maneira metafórica, alegórica, a circunstância de desigualdade ao acesso à alimentação. Paralelamente à ficção, de maneira similar à ficção, na realidade, isso também acontece. E aí você comprova. Gente, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades de se alimentar no mundo agora. Insegurança alimentar é uma realidade. Você pode pegar esse filme aqui. Mas não só isso, você pode falar de desigualdades em geral. O acesso a estruturas básicas para a manutenção da vida. Gente, aqui a alimentação é uma representação daquilo que as pessoas podem ter acesso. Aí eu não vou dar spoiler não, por mais que eu queira, porque o final é show de bola. Se você está reclamando do final aí... O Cássio falou que o final a Samara sai do poço. Que isso? Gente, se você não assistiu, assiste. O final é sensacional, é top demais. Tem gente que tá reclamando do final, é porque não entendeu. Vê de novo porque viu errado. E vai continuar sem entender. Aí, olha só, vocês precisam não só saber como é que o desenvolvimento
sustentável se relaciona com filmes, com séries, etc. O nosso norte é a Agenda 2030. Mas também entender como é que a literatura pode contribuir para o nosso repertório. Então é por isso que eu vou chamar aqui a Laís Veloso para trazer para a gente um repertório sociocultural da literatura para contribuir para esse tema, para a sua abordagem, os desafios do desenvolvimento sustentável. Até daqui a pouco. Olá, 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 boa tarde, gente, quase boa noite, enfim, estamos aí sextando absolutamente no momento aqui crucial do dia, que a gente está conversando sobre desenvolvimento sustentável, modos de acesso, desafios, como permitir que isso aí se organize, né, ou se atualize, ou efetivamente aconteça dentro desse contexto discursivo que é falar sobre isso na redação, né? Então é importante aí que hoje a gente traz 2 livros para comentar sobre essa relação, sobre essa possível interação entre a literatura enquanto repertório cultural para esse tema que a gente está conversando sobre, que a gente está conversando hoje, que é o desenvolvimento sustentável. Vamos lá em Capitães da Areia, o livro do Jorge Amado. Jorge Amado está lá na geração de 30, no modernismo, ou também chamado de regionalismo, ou também chamado de neorrealismo. Aí uma escolinha, um movimento literário que traz para nós o ponto todo da denúncia social, enquanto crítica, enquanto revelação a partir do lugar em que os personagens se encontram, enquanto relação absoluta entre a opressão do Estado e entre organização social, ou seja, perda de direitos. E aí o Jorge Amado, enquanto um autor baiano, é o mesmo autor do Gabriela Cravo e Canela, do Tieta do Agreste, do Dona Flor e seus 2 maridos, mas antes dele entrar nessa fase, ele tem um primeiro momento de escrita que ele vai ser assim, muito mais denunciador, sabe? Aquele autor que não vai ter nenhum tipo de papa na língua para trazer um problema. Ele vai ser esse cara e vai falar isso a partir do contexto e da paisagem baiana. Aqui no Capitães da Areia, ele fala sobre isso a partir da perda do direito à infância, a partir do lugar em que as crianças se encontram. É um grupo de meninos que está ali no cais de Salvador, e aí nesse sentido eles estão roubando, eles estão tentando conseguir sobreviver. Esse é o ponto-chave todo do enredo dessa obra. Só que aí ele mistura um gênero textual aqui chamado carta, também trabalha com outros mais, mas ele traz o gênero carta aqui para nós dentro do romance como um ponto de denúncia, assim, muito descarada. É aqui a perspectiva de uma mãe que diz o seguinte: é para falar no tal do reformatório que eu escrevo estas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Esse daí é o primeiro trecho, está bem no inicinho do livro, e que a gente tem uma carta de uma mãe direcionada ao jornal, e que ela está traçando ali a indignação materna diante da perda de saúde física, emocional, alimentar, direito à educação das crianças como um todo. Ela traz esse primeiro ponto, o romance traz esse primeiro ponto para nós. No próximo slide, a gente tem uma sequência importante que está falando para nós sobre como as crianças mesmo se percebem, né? Elas estão ali roubando, tentando entrar em casas ou se relacionando com pessoas na rua que elas possam pegar uma ou outra coisa para sobreviver, efetivamente falando. E aí a gente tem aí um discurso que aparece por esse narrador, que é o direito à infância, o direito a brincar, o direito ao estudo. Elas não têm esse acesso, elas não têm essa permissão, que é uma permissão estatal, né, acontecendo efetivamente. Olha o trecho como o Jorge Amado traz para nós. Então, eles foram como crianças, gozaram daquela felicidade que nunca haviam gozado na sua meninice, de filhos de camponeses, ou seja, montar e rodar num cavalo de madeira de um carrossel, onde havia música de uma pianola e onde as luzes eram de todas as cores, azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas. Aí vem a crítica do Jorge Amado, como o sangue que sai do corpo
dos assassinados, a perda e a violência urbana, ela está tão bem demarcada como um grande afronte à infância dessas crianças, que são os personagens desse romance, que aquilo que seria o direito ao brincar, a esse carrossel, à pianola, às luzes de um parque de diversões, é tirado do cotidiano delas. Né? Então, o que a gente percebe aqui nesse livro é que tem uma dualidade do discurso. Né? O acesso, ele é possível, ele é descrito, ele é garantido, mas como? Se a gente está falando de crianças órfãs, de crianças de rua, de crianças que não têm lar, de crianças que não têm o que comer, de crianças que roubam para garantir a própria sobrevivência. Né? Então tá aí um ponto que o Jorge Amado traz para nós, só mudando de slide um tiquinho para a gente conhecer um pouco desse autor. O Jorge Amado nasce na Bahia, pertence aí a essa escola, a esse movimento literário. Ele trabalha diretamente com a problematização e a denúncia social. A partir de quais temas? Da vida urbana, da miséria, da opressão ao trabalhador rural e do coronelismo. E aí a gente percebe, não somente nessa obra, mas em várias e várias outras, que esse lugar de opressão social, ele está muito demarcado ali para nós. E nesse sentido a gente consegue problematizar um pouco dessa sustentabilidade, um pouco dessa garantia de direitos a partir desse autor aí. Aí falando de um outro livrinho, que a gente pode passar também um slide para ele, que é o Vidas Secas. E aqui também a gente vai ter essa dualidade demarcada dentro da obra, que é o seguinte: Vidas Secas, todos nós já ouvimos falar dessa historinha aí, que é do Graciliano Ramos, também da geração de 30, também do regionalismo brasileiro, também do neorrealismo. E ele diz para nós o seguinte: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Ele está falando para nós sobre migração. Estavam cansados e famintos. Ele também está falando sobre direito à alimentação como algo assegurado. E que aqui, diante da história da família do Fabiano, isso não existe. Né? Isso não é postulado para esses personagens todos. Ordinariamente andavam um pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A caatinga, então olha lá no lugar do semiárido, né? Nessa paisagem aí demarcada para nós, estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Então o lugar da fome, da miséria, da carestia, como uma problematização já inicial dessa obra. No slide seguinte, a gente vai perceber que esse direito à dignidade, essa garantia à dignidade humana, ela vem aí por uma provocação que acontece por um mecanismo que o próprio romance traz para nós, que é o quê? A natureza como uma fonte de solução, uma fonte de salvação para algo que o Estado deveria garantir ao cidadão. E aí a gente tem no capítulo 11, que se chama Inverno, a solução para esse protagonista, né? Que é a chuva, que é aí a possibilidade do recomeço, a possibilidade da felicidade. E aí lá a gente tem Fabiano contente, Fabiano esfregando as mãos assim de alegria, de regozijo, e diz o seguinte, nosso narrador: como o frio era grande, aproximou-se das labaredas. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegado ao curral. A chuva fustigava-as, os chocalhos batiam, iriam engordar com o passo novo, dar crias. Aqui a possibilidade da comida, aqui a possibilidade de sanar um problema que é a miséria, que é a fome, mas que diante de uma impossibilidade do Estado, a própria natureza se responsabiliza por oferecer aquilo ali. Né? Então, algo que o Graciliano traz para nós com uma dualidade, uma dupla possibilidade de leitura dentro desse livro, para a gente não demarcar que é apenas fome e miséria do início ao fim. Ok? Graciliano, então, pode passar. Lindamente, como esse autor que tem uma linguagem curta, uma linguagem dura, uma linguagem muito bem engajada no campo da denúncia. Ele passa também aí, para a gente se lembrar, no contexto da ditadura Vargas, ele também aí escreve, começa a sua vida de escritor
como jornalista, como revisor no Correio da Manhã, e em determinado momento ele é preso por ser comunista. E aí a gente tem todo o campo da obra do Graciliano Ramos como um campo de denúncia social vinculada à conscientização de quem? Desse leitor. A possibilidade de que esse leitor compreenda um pouco que esse Brasil que ele está falando, em 37, é um Brasil que permanece. É um Brasil que ainda luta contra a fome e ainda não tem formas, soluções de garantir esse direito a todos, né, a todas as pessoas. Alguns livrinhos aqui que ele continua tratando um pouco disso para nós é o São Bernardo e dois livros que ele trabalha aí com a denúncia daquilo que ele vive enquanto encarcerado, enquanto prisioneiro, no Infância e no Memórias do Cárcere. Então, dois autores aí que dá para conversar um pouco com esse tema, problematizando a dimensão da sustentabilidade ou de formas para se alcançar isso, a partir de um panorama brasileiro que estava lá marcado em 30, mas que permanece ainda para nós até hoje, ok? É isso, espero que vocês tenham captado, anotado algo aí para fomentar um pouco a argumentação de vocês. Um beijão e até! Vou te falar um pouquinho aqui que a galera falou que você é maravilhosa, teve vários elogios, linda, como é que é? Afrodite da poesia. Uau! Que isso! A Laura e a Angélica de Lagoa Santa mandou um beijão e falaram que estão morrendo de ciúmes, olha só, desses elogios todos. Um beijo! Ô galera, agora vamos pra Norminha, né? Norminha é linda, maravilhosa, Norminha. Então, vamos tentar achar aqui a Norminha, onde que ela tá, onde que ela vai ficar brava com a gente por causa desse parágrafo. Então, aqui eu desenvolvi um parágrafo de introdução, um parágrafo bem básico, relacionado a essa questão aí da sustentabilidade. Vou ler o parágrafo para vocês e eu gostaria que vocês indicassem nos comentários se vocês encontram algum erro. Se alguém acertar todos, vai ganhar muitos seguidores, tá? Você sabe que, cada dia mais, empresários, governantes e consumidores se preocupam com a questão do desenvolvimento sustentável, onde as questões econômicas estão atreladas à sustentabilidade do planeta. Isto se deve, em parte, às campanhas de conscientização promovidas por ONGs, que ressaltam os impactos, em longo prazo, de um desenvolvimento cujos danos podem ser devastadores para as próximas gerações. Então, assim, quando a gente fala de um desenvolvimento sustentável, a gente está sempre pensando também nas próximas gerações. Ou seja, o que os meus filhos vão ter do mundo? O que meus filhos vão ter do meio ambiente? Quais vão ser as condições de vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos e assim por diante. Então, ressaltam os impactos em longo prazo de um desenvolvimento cujos danos podem ser devastadores para as próximas gerações. Portanto, se faz necessária uma discussão acerca da problemática, a fim de solucionar a questão. Então, olha só, já colocaram alguns aqui. Cujos danos, vamos ver se está certo. Face, cadê o face? Aqui, né? Então aqui, será que é fácil ou se faz? Lá em cima falaram, sabe-se a primeira. Sabe-se, boa. Boa, galera, vocês estão bem, estão animados. Está faltando um erro. Leandra falou onde? Onde? Já temos mais um. O último, olha só, acabou aqui. O L. Santiago acabou com a nossa dúvida. Isso, ao invés de isto, já temos todas as dúvidas solucionadas. Vocês são perfeitos e maravilhosos. Já sabem tudo da Norminha. A Norminha está muito feliz com vocês, tá? Beijo para a Norminha. Então, olha aqui os desvios. Se sabe, o onde, o isto, o cujo e o se faz. Então, realmente, todos esses termos aí estavam sendo utilizados de forma incorreta. Vamos lá para o quadro para tentar entender melhor como que isso estava acontecendo. Aí, ó, coloquei aqui depois o texto já com as adequações. Então, com sabe-se, ou no qual lá, substituindo onde, o isso no lugar do isto, o cujos, né, com o artigo ali dentro dele, e o faz. Então, esse seria o texto correto, esse seria o texto adequado em relação à Norminha. Agora vamos para cá, ênclise. Então, os primeiros erros que a gente viu ali foram relacionados ao sabe-se que e ao faz necessário, que foi um termo que apareceu lá no final. A ênclise, gente, nada mais é que o pronome oblíquo após o verbo. Então, o pronome oblíquo ele aparece depois do verbo, ok? Simples assim. A gente tem muitas regras no português da próprise.
No entanto, a próclise já é utilizada por todos nós no dia a dia. Então você não diz empreste-me uma caneta, você diz me empresta uma caneta. Então você já sabe usar a próclise, você já usa ela no dia a dia o tempo inteiro. São muitas regras de próclise, mas são pouquíssimas regras de ênclise. Então a gente pode focar nas regras de ênclise, que é o que vai pegar pra gente aí na redação, porque a próclise você já utiliza, você precisa saber quando usar a ênclise. Então a ênclise, a principal regra relacionada à ênclise, fala sobre início de frase ou após vírgula. Então você não pode começar uma frase com o pronome oblíquo. Você tem que colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Então você não pode dizer se sabe que, você teria que dizer sabe-se que. E assim seria também com te amo, né? Se você fala isso no começo de frase, deveria ser amo-te. Claro que pra gente é esquisito, não estou dizendo, ai professor, mas eu falo te amo, professor. Fala, meu querido, pode falar, não tem problema nenhum, só não vai escrever na redação desse jeito, tá me entendendo? É isso que eu quero esclarecer para vocês. Então a ênclise, ela sempre vai ser utilizada em começo de frase após vírgula, simplérrimo, gente, super tranquilo, tá? Não vai tirar ponto de ninguém, tenho certeza que está assistindo essa live, a questão da ênclise. A outra questão, essa eu dá vontade até de gritar. Pronome relativo onde, gente, só indica lugar, não indica ideia, não indica coisas abstratas, ele está relacionado sempre a um lugar. Ele deve ser utilizado para retomar ou para se referir a um espaço físico. Então, a utilização que eu fiz lá seria sobre a questão do desenvolvimento sustentável. A questão do desenvolvimento sustentável não é um lugar, ela é uma questão, ela é um problema, ela é algo que a gente deve abordar, que a gente deve falar sobre. Ela não é um espaço físico. Por exemplo, se eu dissesse assim, a sala onde me encontro está cheia de professores. Aí tudo bem, porque a sala é um lugar, então eu posso retomar com onde. Mas se você estiver retomando esse onde com algo que não seja um lugar, aí está incorreto, tá? Então por isso que eu coloquei ali, no qual as questões, ou seja, o desenvolvimento sustentável, e aí o que retoma esse desenvolvimento sustentável, ou no qual, poderia ser também o em que. Então, lindo, maravilhoso. E aqui a questão do isto e do isso. O isto, gente, ele introduz um termo. Quando a gente fala desses pronomes demonstrativos relacionados ao discurso, eles vão apresentar ideias catafóricas ou anafóricas, ou seja, eles vão introduzir um termo ou retomar um termo. Bonita a palavra, hein? Anafórico, catafórico, né? Acho que eu vou colocar esse nome no meu filho. Aproveitando aqui, ó, que você vai colocar o nome do seu filho, a Vanessa está perguntando se pode colocar te amo no final da redação. Não, depende. Eu acho que se redação, o corretor não vai se sentir assim tão... Sei que você é uma pessoa maravilhosa, linda, mas ele vale. Então, esquece o te amo, tá? Deixa o te amo lá no WhatsApp. E o amo-te pode colocar no final? Não é a questão do pronome que impede esse uso da redação, tá? É a questão que você está se referindo à segunda pessoa do discurso quando você diz te amo. Aí você não pode fazer isso na redação. Então, o isso é o que vai ser mais interessante pra gente na redação. Com 2 S, gente, foca nisso, tá? O 2 S vai ser mais interessante pra gente na redação. Porque normalmente você utiliza ele para retomar algo que você disse antes. Então, o isso, ele se refere a algo que foi dito anteriormente, tá? Então, ele está retomando um termo que já estava expresso anteriormente. Então, ele vai ter esse uso anafórico, que é normalmente o que você quer fazer na redação do Enem. Então, foca no isso com 2 S. Pode aparecer com T? Pode, mas é mais improvável, tá? E aqui o último, nosso cujo, né? Aqui eu já ouvi hoje até que cujo é verbo. Então, vocês imaginam como é que está o negócio, né? Então, não há artigo, gente, após cujo, tá? Por quê? A noção de artigo, o artigo dá a noção aí pra gente de gênero e de número, ou seja, plural, singular, feminino ou masculino. Por que não tem artigo após o cujo? Porque essas noções de gênero e de número já vão estar inclusas dentro da palavra cujo. Por quê? Porque o cujo ele sempre concorda com o termo que vem após ele. Então nesse caso seria cujos danos. Aqui se fosse, sei lá, mães, seria cujas mães e assim por diante. Então cujos não pode ter um artigo após o cujo, após esse pronome relativo. Porque essas noções de gênero e de número estão dentro da palavra. Lembrando sempre que o cujo vai concordar com o termo que vem após. Então, cujos danos, sei lá, cujo pai, cuja mãe, cujos pais, cujas mães, e assim por diante. Beleza? Tem alguma loucura aí, Bruno? A galera aqui, ó, cujo o verbo. Cujo o verbo, entendeu? E o cujo, você cuja, nós cujamos. Que é isso? Não, isso aí é esquisito demais. Isso não é verbo, tá? Não, de jeito nenhum.
pode te trazer algum problema na vida, né? Então evita, né? Podendo evitar, melhor. Porque professor de biologia, assim, às vezes não tem muito, né, de física, não tem muito essa aproximação, mas a gente dá um desconto, tá? Então, galera, essas regrinhas são muito importantes. São regrinhas primordiais aí que sempre aparecem na nossa redação. Aí, se você quiser utilizar um cujo lá para ficar bonitão, se atenta com isso aí. E o resto aqui é questão da ênfase, do onde e da catáfora em relação ao isso e ao isto. Beleza? Então, o que eu queria falar sobre gramática com vocês é isso. A Norminha ficou muito feliz que vocês acertaram tudo, tá? Meu coração tá cheio e repleto de amor agora por vocês e pela Norminha. Então, queria deixar um beijo grande. Foca lá nas nossas garotas. Tchau, gente. Tchau. Bom Jus, terceirão. Tchau. Enem,